E aí pessoal, bem-vindo ao canal Mordomo Fiel. Hoje a gente vai abordar um tema que está super em alta, que são os fundos imobiliários. Provavelmente você já ouviu alguém comentar sobre eles e hoje a gente vai abordar um pouco mais quais são os tipos de fundos, então fica conosco. Então, quais são as vantagens de se comprar cotas de um fundo imobiliário? Primeira coisa, você consegue comprar apenas uma fatia do fundo imobiliário. Por quê? O fundo imobiliário é algo muito grande e possui vários imóveis e você tem a oportunidade de comprar um pedacinho daquele imóvel. Então, tem fundos imobiliários que são de shoppings, de galpões logísticos e dificilmente a gente tem dinheiro de comprar um galpão inteiro ou um shopping inteiro. Então, a gente tem a possibilidade de comprar um pedacinho. Essas cotas que o Maranga comentou, elas podem custar apenas R$ 100. Então sim, com apenas R$ 100 você pode ser sócio de um fundo que existem vários shoppings. É muito legal também que os fundos imobiliários têm uma alta liquidez, então você consegue comprar e vender eles facilmente se for necessário, certo? Porque eles são operados na bolsa de valores. Outra coisa que é muito legal é porque você recebe rendimentos todo mês, ou seja, você recebe aluguel todo mês. Então você compra um pedacinho daquele fundo imobiliário e você recebe o aluguel que corresponde àquele pedacinho. Então ele é seu, então você tem um pedacinho seu naquele grande fundo imobiliário. Outra coisa que é interessante é porque esses rendimentos, esses aluguéis já são isentos de imposto de renda. Então você já está aí com o seu dinheiro líquido. E outra coisa muito interessante é porque fundos imobiliários tendem a ter contratos de maior qualidade, porque eles são contratos longos com empresas grandes, então elas tendem a ser de longo prazo, então você tem uma maior segurança aí nesse investimento. Outro ponto interessante do fundo imobiliário é quando você compara com algumas rendas fixas. Não, ele não tem a mesma segurança que a renda fixa, e vamos deixar isso bem claro. Porém, ele é menos volátil que a ação de empresa. Então, por exemplo, alguns fundos eles têm, por exemplo, retorno de 0,5% ao mês, que é muito maior do que a Selic, até porque lembrando que esse 0,5% é isento de imposto de renda. Então, pessoas que querem arriscar um pouco mais, não querem ficar presos, vamos dizer, ao Tesouro Selic, a um pré-fixado, eles investem em fundos imobiliários, eles se expõem a um pouco maior risco, mas sem investir em ações. E é uma ótima solução para quem quer entrar nesse mercado. Por exemplo, uma estratégia pessoal minha que eu comentei com o Maranhão. Quando começou a crise do coronavírus, algumas ações que eu tinha despencaram, foram lá para baixo mesmo, é triste. Porém, os fundos imobiliários que eu tinha não caíram tanto. Então o que eu fiz? Eu me desfiz dos papéis que eu tinha de alguns fundos imobiliários, não tudo, e comprei algumas ações que eu achava que eram grandes oportunidades. Porém, os fundos imobiliários também têm desvantagens, tá pessoal? Então nem tudo é mil maravilhas, né? A galera já tava saindo correndo comprando tudo que tinha. É o seguinte, pessoal, assim como o teu imóvel, tua casa, a casa da tua avó, do teu pai, ele tem alguns riscos. E os fundos imobiliários, eles têm alguns riscos bem semelhantes. Por exemplo, inundações, incêndios. Então, a partir do momento que um galpão, que faz parte de um fundo imobiliário que você tem cota, pega fogo, você para de receber aluguel, você perde um ativo, ele tem uma desvalorização. Outro exemplo, vacância. Assim como seu pai pode ter lá uma kitnet alugada e essa kitnet ficar um ano sem aluguel, o fundo imobiliário é a mesma coisa. Você pode ter um cliente que sai e ele fica sem pagar aluguel logo. Assim, a sua cota, ou vamos dizer, a porcentagem que você ganhava por mês, ela vem a diminuir. Outro ponto também é o psicológico do investidor. Por exemplo, você não compra uma sala comercial hoje pensando em vender daqui uma semana. Então, assim como a gente já comentou no vídeo da Bolsa de Valores, o fundo imobiliário, a estratégia dele não é comprar hoje para vender amanhã. A ideia dele não é você fazer trade. Porém, pela facilidade que tem dentro da corretora de comprar e vender, algumas pessoas fazem isso. Outro ponto também que acaba sendo uma desvantagem é algo chamado DARF. Não, você não paga imposto de renda sobre o aluguel que você recebe do fundo imobiliário. Mas quando você vende um fundo imobiliário com lucro, você tem que pagar um imposto. Então você tem que entrar lá no site da Receita, imprimir uma DARF com o valor do imposto que você tem que pagar sobre o lucro da venda do teu fundo imobiliário. É muito importante lembrar disso porque o leão tá à solta e pode pegar você. É isso aí. E tem alguns tipos de fundos imobiliários. Um deles é o fundo de tijolo. Fundos de tijolo são imóveis realmente físicos, como um shopping, como galpões logísticos. Um exemplo é a HGLG, por exemplo, que é do setor de galpões logísticos. Então eles têm realmente imóveis físicos que recebem aluguéis e você compra para receber aluguéis desses imóveis. Um segundo tipo, que não é tão popular, são fundos de papéis. Nele você acaba tendo uma renda pela questão
do título financeiro com lastro imobiliário. Então alguém algum dia foi lá, pegou um financiamento imobiliário e você compra o direito daquela dívida, uma pequena fatia que é a sua cota. Então você passa a receber os juros que aquela pessoa está pagando pelo seu financiamento. São valores grandes, então existem vários cotistas e você pode escolher quantas cotas você vai comprar. Outro tipo de fundo imobiliário é fundos de fundos. Então é um fundo imobiliário que compra outros fundos, cotas de outros fundos imobiliários. Então aí tem uma baita diversificação, porque ele acaba comprando de vários lugares. Por fim, a gente tem o quarto tipo, que são fundos de desenvolvimento, no qual eles ganham dinheiro comprando ou construindo e quando realizam a venda, esse lucro vem, no caso, para o cotista. É isso mesmo. E daí acontece também de muitos fundos de desenvolvimento pegarem cotas, né, para construir. Então eles pegam investidores para construir, constroem e daí com a venda do edifício, né, dos apartamentos, do edifício como um todo, o dinheiro retorna ali com lucro aos acionistas. Logo, esses fundos de desenvolvimento, muitas vezes eles têm data de início e fim. Não são cotas que vão se perpetuar. Então isso é bacana também você ver qual que é a data de finalização da sua cota quando você compra um fundo de desenvolvimento. Pessoal, é isso aí. Vamos ter mais vídeos também falando sobre fundo imobiliário, que é um tema muito interessante. Eu e Maranga, por exemplo, a gente também gosta bastante desse tema, tá? Então fica tranquilo, hoje era só uma introdução para você ter um pouco de conhecimento sobre esse mercado. Galera, muito obrigado. Se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Abraço! Um abraço!